O caso de hoje tem um desfecho extremamente triste e vocês já vão entender o porquê. De verdade, eu fiquei assim de coração partido enquanto eu procurava as... Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu tenho percebido aqui no canal, é que muita gente tá comentando que eu tô sumido. Eu não tô sumido, eu tô sempre por aqui, só que o YouTube não tem notificado os inscritos, eu não sei o porquê. Então sempre entra no canal, procura lá no YouTube Bruno Vilas, entra aqui que vocês vão ver que tem sempre vídeos novos no canal. Eu tô publicando basicamente dia sim, dia não. Então quase todos os dias tem vídeo no canal, é só entrar aqui que vocês vão me encontrar e eu não tô sumido, tá bom? Mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma jovem chamada Gabriela, lá do Chile, que infelizmente teve assim uma história bastante triste e trágica. Bom, Gabriela Alcaíno Donosa nasceu no dia 17 de maio de 2001, então temos aqui uma taurina. Ela nasceu em Santiago, que é a capital do Chile. A Gabriela era a única filha do casal Federico Alcaíno e sua esposa Carolina Donosa Campos. E muito por conta de ter sido filha única, ela foi criada com muita atenção, muitos mimos dos seus pais e avós e adorava conviver com seus tios e tias. A menina teve o privilégio de nascer dentro de uma família de classe média alta, então a sua família sempre fez o possível para proporcionar a Gabriela uma boa vida, educação de qualidade e diversas atividades extracurriculares. Quando a menina estava com apenas 5 anos de idade, os seus pais se divorciaram e a Gabriela passou a morar com sua mãe, mas ainda assim contava com as visitas constantes do seu pai e todos os familiares paternos, além de contar também com o suporte financeiro de todos os familiares. Alguns anos mais tarde, o seu pai se casou novamente e enfim a Gabriela ganhou um meio-irmão, que obviamente foi motivo de muita alegria para ela. A verdade é que a Gabriela sempre foi muito gentil, amigável, um pouco tímida, isso é verdade, mas ela também era amante da música, da dança e do teatro, e sua infância foi marcada por momentos felizes e sempre rodeada por amigos e membros amorosos da família. Quando estava com 15 anos de idade, a Gabriela viveu o seu primeiro romance com um rapaz chamado Fabian Canceres Aravena, que coincidentemente era um colega de escola. O relacionamento era bastante simples e familiar, com diversos passeios, sorvetes nas praças da cidade, beijinhos tímidos ali e aqui e uma alegria muito contagiante. O Fabian Cáceres vinha de uma família muito bem de vida, respeitável e cheio de pessoas intelectuais, com professores universitários na família. Mas apesar do Fabian ser bastante reservado e muito tímido, os dois estavam se dando muito bem, porque a Gabriela também fazia de tudo para deixar o namoradinho à vontade em todos os lugares que frequentavam. Mas o que nem a Gabriela e muito menos seus familiares sabiam era que o Fabian não era apenas um rapaz tímido, coisa normal assim de adolescentes, mas na verdade ele sofria de ansiedade social, baixa autoestima e alguns outros problemas um pouco mais complexos. Ninguém desconfiava de nada, tanto que quando a Gabriela apresentou o Fabian para o seu pai, o Federico disse à sua filha que gostou do jovem, porque ele parecia calmo, confiável e muito racional. O Fabian prometeu a seu sogro que cuidaria bem da sua filha e que a protegeria de qualquer mal. E como sempre acontece nesse tipo de caso que eu conto aqui no canal, no início o relacionamento dos dois era cheio de harmonia e compatibilidade, com o Fabian mostrando-se atencioso, carinhoso, leal e absolutamente assim muito apaixonado. No entanto, essa paz não durou muito tempo e com o passar das semanas, essa linda história de amor foi só ladeira abaixo. Conforme os meses foram passando, o lado controlador, cruel e abusivo do Fabian começou a emergir. Ele passou a querer controlar todos os aspectos da vida da Gabriela, demonstrando ciúmes excessivos e decidindo com quem ela podia ou não se relacionar.
mesmo que estivesse falando dos familiares da jovem. Chegou ao ponto dele verificar diariamente o telefone dela, exigindo também que ela atendesse as suas ligações e respondesse as suas mensagens imediatamente, não importava o que ela estivesse fazendo. Certa vez eles brigaram feio porque ela não atendeu uma ligação dele e na ocasião ela estava em uma consulta ginecológica e não poderia mesmo atender o telefone ali durante a consulta, né? Mas o rapaz não quis saber. Ele atirou o aparelho dela no chão e despedaçou o celular. Na sequência, ele comprou outro aparelho para ela, ele mesmo o configurou e até programou um toque diferente para que ela soubesse quando ele estivesse ligando. Isso sem precisar olhar para o celular, sabe? Ele queria que ela soubesse apenas pelo toque que era o seu namorado quem estava ligando e atendesse a chamada antes do aparelho tocar por 3 vezes. Isso era uma regra, tá? O Fabian transformou aquele relacionamento em um verdadeiro pesadelo para a Gabriela. Nos 7 primeiros meses daquele conturbado relacionamento, a Gabriela tentou não dar muita bola para as explosões de raiva e ciúmes do seu namorado. A verdade é que a garota estava mesmo completamente apaixonada, fazia de tudo para satisfazer as complicadas exigências do seu namorado e, infelizmente, acreditava piamente e ingenuamente que as coisas iriam mudar e seu amado voltaria a ser o mesmo garoto doce, meigo e carinhoso que conquistou o seu coração quase 1 ano antes. Mas para a total decepção da jovem, com o passar das semanas, o rapaz só ficava cada vez mais irritado, completamente instável e agressivo. E como acontece na maioria dos relacionamentos tóxicos e abusivos, não demorou muito para os ataques de fúria evoluírem para confrontos físicos. Tudo começou com um simples empurrão, depois um beliscão, depois um chute leve, e com o passar das semanas vieram os tapas, socos, puxões de cabelo, e teve uma testemunha que contou muito tempo mais tarde que até mesmo cotoveladas ele dava na namorada quando estava muito irritado. Algumas vezes essas ações não deixavam marcas visíveis, mas os amigos do casal começaram a notar hematomas nos pulsos e ombros da Gabriela, onde o Fabian a segurava com força. Isso sem contar que a menina passou a utilizar roupas com mangas compridas, evitava usar saias e shorts curtos, provavelmente na intenção de esconder possíveis hematomas dos abusos físicos que estava sofrendo. Assim como acontece com quase todas as vítimas dessa situação delicada, a Gabriela tentava não reclamar ou contar a ninguém sobre o que estava acontecendo, porque o Fabian conseguia convencer a jovem de que ela era o problema. Ela era a causadora dos surtos dele e se ele a agredia, era porque ela provocava. Os abusadores sempre fazem as vítimas se sentirem culpadas por coisas que elas nem sequer fizeram. Mas apesar da garota se manter calada sobre os problemas enfrentados em seu relacionamento, seus amigos e familiares começaram a perceber o seu estado deprimido e os seus olhos constantemente úmidos de lágrimas. Ela já não era aquela garota sorridente, aberta e sociável de antes. Ela estava se afastando gradualmente dos amigos e evitando o contato com aqueles que o Fabian a proibia de falar. A Gabriela até tentou conversar com o seu namorado sobre esses surtos de raiva, mas sem sucesso, e então eles terminaram o relacionamento várias vezes, mas a garota sempre acabava aceitando voltar para o rapaz, porque ele fazia todo um jogo psicológico com ela e fazia ela se sentir culpada pelo término, como se estivesse arruinando a vida dele. E por fim, eles estavam sempre reatando o relacionamento. No segundo semestre de 2017, o Fabian se envolveu em uma confusão na saída do colégio, quando atacou com violência um colega de classe, o que o levou a enfrentar acusações sérias de agressão. Mesmo que o incidente em questão não tenha ocorrido dentro das dependências da escola, ele foi expulso e teve que concluir seus estudos em casa, no modelo homeschooling. E foi então que a Gabriela decidiu que não dava mais para continuar vivendo ao lado do Fabian, principalmente porque ele estava assim, sendo muito agressivo com todo mundo e às vezes nem motivo ele tinha para tanto rancor. Ela então marcou um encontro em um café, onde esclareceu a sua vontade de seguir em frente sozinha.
e informou que estava terminando definitivamente o namoro. Mas assim como aconteceu das últimas vezes, o rapaz não aceitou a decisão e disse que as coisas não terminariam assim e que ela só viveria sozinha se em algum momento ele decidisse terminar com ela, porque ela não poderia terminar com ele e o relacionamento dos dois nunca seria interrompido novamente, a menos que ele desejasse. Ou seja, o rapaz era assim muito narcisista. O fato é que o Fabian passou a perseguir a garota, contando ainda com ameaças e chantagens emocionais. Ele chegou até mesmo a tentar invadir o quarto da jovem em uma noite fria e chuvosa, e ainda colocou a culpa nela por deixá-lo ficar lá fora molhado e com frio. Ele também ligava de hora em hora no celular dela, mandava inúmeras mensagens, e-mails e assediava a garota nas redes sociais. Ele estava fazendo assim um inferninho mesmo, sabe, gente? Apesar de todo o conteúdo das mensagens que iam de desculpas arrependidas a ameaças bizarras, a Gabriela se manteve firme em sua decisão de terminar o relacionamento e não quis nem saber de dar mais uma chance ao garoto. E então o Fabian sumia por uma semana ou duas, na esperança de que a Gabriela ficasse com pena dele e falasse com ele de novo, imaginando que ele estivesse sofrendo. Mas dessa vez ela nem ligava mais, sabe, gente? Ela estava até dando graças a Deus que o rapaz tinha sumido. E quando ele percebia que o sumiço dele não tinha comovido a jovem, ele enfim reaparecia, aterrorizando-a e se recusando a deixá-la em paz. Ele a seguia para todo lugar como se fosse assim uma sombra tenebrosa, e com medo de ser perturbada em lugares públicos, a Gabriela passou a não sair mais sozinha. Ela saía apenas na companhia de amigos ou familiares. Essa situação desgastante perdurou por meses, deixando a jovem exausta, cansada mesmo de tudo aquilo, ela não aguentava mais. Mas as coisas iriam só piorar na vida da Gabriela, gente, porque uma série de eventos trágicos teve início em 2018, quando a primeira terrível tragédia abalou assim toda a família. O que aconteceu foi que um ladrão invadiu a casa da segunda esposa do Federico e tirou a vida da mulher. As crianças estavam na escola e o Federico estava no trabalho, e a vítima, portanto, estava sozinha em casa. O criminoso foi rapidamente identificado. Ele era um vizinho da família que já tinha sido condenado anteriormente. Ele foi preso poucos dias após o homicídio e ela teve justiça, né? Mas assim, isso abalou toda a família. A Gabriela e a sua mãe fizeram o possível para apoiar o Federico e os seus filhos, ajudando em tudo que fosse necessário. A tragédia desviou totalmente a atenção da Gabriela, que nem pensava mais sobre o Fabian, e ele percebeu que ela não estava nem dando bola para ele. E então o rapaz desapareceu por um tempo. A Gabriela aproveitou que o rapaz estava sumido novamente e se concentrou em seus estudos. Ela queria prestar o vestibular para estudar jornalismo em uma das universidades mais prestigiadas do país. Então ela precisava mesmo se preparar, porque as vagas nessa universidade eram muito concorridas. Mas algumas semanas depois, na segunda quinzena de maio de 2018, o Fabian reapareceu, perseguindo a Gabriela de forma obsessiva. Cerca de um mês depois, em junho, a Gabriela mandou uns prints das mensagens com o Fabian para suas melhores amigas, junto com alguns áudios em que ele a ameaçava, dizendo que se ela não voltasse com ele, coisas ruins poderiam acontecer. Ela admitiu que estava com medo, mas mesmo assim ela não contou nada para sua família, para não preocupá-los e também porque se sentia um pouco envergonhada por toda essa situação e por ter acreditado por tanto tempo que o rapaz era uma boa pessoa e agora ela estava se surpreendendo com todo esse comportamento do Fabian. Bom, no dia 10 de junho de 2018, a família toda se reuniu na casa do avô da Gabriela para comemorar o aniversário do senhor. E infelizmente essa festa familiar alegre e descontraída se transformou no último dia de vida da Gabriela e também da sua mãe, a Carolina. A noite estava animada, cheia de risadas e boas
boa comida. A Gabriela estava interagindo com os seus meio-irmãos e primos, mas o seu tio Rodrigo não pôde deixar de notar que ela estava meio distraída e distante. Parecia que estava preocupada com alguma coisa. O homem até tentou puxar papo com ela, mas ela respondeu friamente que estava tudo bem, que estava tentando levar a vida depois de tanta tragédia, e o tio Rodrigo então disse que ela podia contar com ele para o que fosse necessário. E essa, infelizmente, foi a última vez que ele viu a sobrinha com vida. A festa terminou e todos foram embora sem sequer imaginar o que estava por vir. Um crime brutal aconteceu por volta das 4 horas da manhã do dia 11 de junho de 2018. O Fabian Cáceres, munido com um objeto cortante e bastante afiado, escalou a cerca da casa da sua ex-namorada. Ele pretendia entrar no quarto da Gabriela pela janela para atacá-la. Mas de repente as luzes se acenderam, a porta dos fundos se abriu e então a Carolina apareceu. O invasor avançou sobre a ex-sogra e começou a golpeá-la freneticamente com o objeto. No total, ele a atingiu por 36 vezes, atingindo-a no peito, pescoço e cabeça, e ela não teve assim nem chance de reagir. Ela conseguiu apenas soltar alguns gritos que acordaram a Gabriela, que correu ali escada abaixo para entender o que estava acontecendo. Assim que chegou, ela deu de cara com o Fabian, que a agarrou e a arrastou, enquanto ela segurava o seu telefone e tentava desesperadamente ligar para a polícia. Mas infelizmente ela não conseguiu. O Fabian atingiu com muita força a jovem no peito, perfurando o seu coração. Foi um golpe único e certeiro, e então a Gabriela já não respirava mais. O monstro então a moveu para a cozinha, onde estava o corpo sem vida da sua mãe, e ele tentou limpar a cena do crime, saindo silenciosamente da residência por volta das 5h30 da manhã. Nos dias seguintes, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Os próximos dias eram dias como qualquer outro no trabalho, até que as pessoas perceberam que a Carolina simplesmente não apareceu. 2 dias se passaram e ninguém conseguia contato com ela. Seus colegas começaram a ficar preocupados, afinal, ela era uma pessoa responsável e não sumiria assim do nada. O seu chefe decidiu ligar para o ex-marido da funcionária, o Federico, pai da Gabriela, na tentativa de descobrir o que tinha acontecido. O Federico ficou chocado ao saber que a Carolina estava desaparecida. Ele tentou ligar para ela, mas sem sucesso. O telefone da Gabriela também estava desligado e, sem saber exatamente o que fazer, o homem foi até a casa da Carolina e, ao chegar, percebeu que algo estava fora do lugar. A casa parecia vazia, mas exalava, assim, um cheiro estranho e peculiar. Então ele decidiu não bater e chamou a polícia para verificar a situação. Quando os oficiais chegaram e todos enfim entraram na casa, eles se depararam com uma cena aterrorizante. A Carolina, de 37 anos, e sua filha Gabriela, de 17 anos, estavam jogadas já sem vida no chão da cozinha. O Federico ficou desesperado e tentou convencer os oficiais a chamar uma ambulância. E foi quando ele foi conduzido para fora da cena do crime, porque naquele momento ele foi classificado como o principal suspeito. O homem simplesmente não conseguia acreditar que estava sendo acusado de tirar a vida da sua ex-mulher e da sua própria filha. E daqui para frente, uma grande investigação se desenrolou e os oficiais periciaram todos os eletrônicos das vítimas e falaram com várias testemunhas. As investigações revelaram que a Gabriela vinha sendo perseguida por seu ex-namorado, o Fabian Cáceres. O Federico falou com os oficiais sobre isso e disse que se lembrava do rapaz, gente boa, que a sua filha Gabriela tinha tentado terminar o relacionamento sem sucesso. Ele disse que na verdade acreditava que os dois se amavam mesmo, porque estavam sempre terminando, mas voltando a ficar juntos apenas algumas semanas depois. A polícia logo foi atrás do Fabian, que levava uma vida aparentemente normal e absolutamente fora de sucesso.
suspeitas, mas as evidências contra ele eram fortes, e então os investigadores foram com tudo para cima do jovem. O Fabian fez cara de surpresa e até chorou ao ser preso. Ele disse que estava inconsolável pela morte da sua amada. Alegou que amava a Gabriela e que jamais a machucaria. No entanto, evidências forenses surgiram rapidamente. As pegadas do jovem estavam na cena do crime, seus sapatos continham gotículas de sangue e testemunhas afirmaram tê-lo ouvido ameaçar a vítima. O Fabian evitou os rodeios e acabou confessando o crime, mas tentou se retratar como um amante rejeitado, insistindo que só queria conversar com a Gabriela quando as coisas saíram do controle, porque ela foi fria, egoísta e maldosa, e então ele teve que lidar com a situação de forma trágica. Nesse meio tempo, os corpos das vítimas foram entregues às famílias para o funeral. Centenas de pessoas se reuniram para prestar homenagens e condolências. A Gabriela foi sepultada com seu vestido branco dos sonhos, enquanto a Carolina teve um funeral discreto devido aos danos no seu rosto, que assim, para mim, é muito triste, porque ela basicamente, assim... Gente, ela foi pega desprevenida, né? Porque a intenção do rapaz nem era atingir a mãe da Gabriela, né? A Carolina. E sim apenas a Gabriela, o que já é horrível. Mas ela basicamente caiu de gaiato aí nessa história toda, né? A família do Fabian, por outro lado, contratou a melhor equipe de advogados criminalistas do país. Os advogados estavam tão convencidos que aquela causa estava fácil que até prometeram que a sentença seria a mais leve possível para o seu cliente. Durante as audiências preliminares, os advogados fizeram questão de ressaltar a juventude do Fabian e o fato de ele ter um histórico impecável. Argumentaram ainda que a confusão com o tal colega de classe, que culminou na expulsão do jovem da escola, já tinha sido resolvida fora dos tribunais e que com certeza o Fabian foi a vítima da situação, agindo totalmente em legítima defesa de sua honra. Bom, os parentes das vítimas tentaram pressionar por uma acusação de feminicídio, mas a promotoria negou esse pedido porque até então essa lei no Chile só se aplicava em casos onde a vítima e o agressor eram casados ou viviam juntos. Como os adolescentes não estavam em um relacionamento sério no momento do crime, não foi possível caracterizar o crime de feminicídio. A defesa alegou que o Fabian agiu impulsivamente e sob angústia, o que o colocaria diante de uma possível sentença de 15 anos, mas os advogados da família queriam uma punição mais severa para ele. E após as primeiras audiências, o juiz concedeu à promotoria e à defesa 6 meses para reunir evidências. Os advogados do Fabian aproveitaram para pedir sua liberação durante o julgamento, mas o juiz negou, mantendo-o sob custódia. Nas próximas audiências, os advogados de defesa tentaram a todo momento culpar as vítimas por suas próprias mortes, e infelizmente as autoridades do judiciário pareciam estar prontas para aceitar essa versão. Foi então que o pai e o tio da Gabriela, juntamente com organizações dos direitos das mulheres, elaboraram a proposta da Lei Gabriela. Essa lei procurava ampliar a definição do feminicídio para incluir relacionamentos românticos, mesmo que o agressor e a vítima não sejam casados ou vivam juntos. Eles foram acompanhados pelo Escritório Nacional para Mulheres e Igualdade de Gênero, que lutou bravamente pela lei. O projeto de lei enfrentou oposição devido a emendas propostas que poderiam resultar em novas acusações para perpetradores que estavam cumprindo pena por crimes semelhantes, além de perderem a elegibilidade para libertação antecipada. No entanto, organizações feministas em todo o país apoiaram a família Alcaíno, organizando marchas e manifestações a favor da Lei Gabriela. Finalmente, em agosto de 2019, 1 ano e 3 meses após os trágicos assassinatos, as emendas à lei do feminicídio foram apresentadas no mais alto nível legislativo.
A Lei Gabriela incluía 15 emendas que foram aprovadas pelo Congresso. Agora, na República do Chile, o feminicídio é definido como qualquer violência, lesão ou assassinato de uma mulher devido ao ódio baseado em gênero, independentemente da relação entre a vítima e o perpetrador. Além disso, se a vítima for menor de idade ou tiver problemas de saúde, essas são consideradas circunstâncias agravantes. O julgamento do Fabian aconteceu em abril de 2022, 4 anos após ele atacar a sua ex-namorada e sua ex-sogra. Após a adoção da Lei Gabriela, a defesa ficou meio perdida sobre o que apresentar no tribunal, já que culpar as vítimas por suas mortes não estava mais colando e a Lei Gabriela tinha sido aprovada pelo Congresso. O Fabian foi acusado de feminicídio sob circunstâncias agravantes, devido à vítima ser menor de idade, bem como duplo homicídio e agressão. Em 20 de abril de 2022, Fabian Cáceres Aravena, de 21 anos de idade, foi sentenciado à pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E eu juro que eu nem acredito que eu tô falando isso de um caso do Chile, porque os últimos casos que eu contei do Chile não houve muita justiça. Mas aí fica aqui, ó, o apelo de como é importante a voz da população, porque essa Lei Gabriela só foi aprovada porque as pessoas saíram pra rua, fizeram marchas e botaram pra quebrar, porque senão não seria. Tem aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, e isso é verdade, gente. Inclusive, os familiares das vítimas ficaram satisfeitos com a sentença, porque entenderam que, enfim, houve justiça para as duas. Já a defesa, alegou que iria trabalhar duro para levar o caso aos tribunais superiores e conseguirem comprovar que o seu cliente é uma boa pessoa e foi vítima de um sistema falho e ineficiente. A defesa tentou alegar insanidade e problemas de surto durante o ataque, mas nenhum psiquiatra forense a serviço do tribunal atestou as alegações de perturbação mental que pudessem levar o jovem a fazer o que fez. É claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então deixa aqui embaixo para mim nos comentários. E, gente, vamos combinar, Nós que já somos adultos, já passou ali dos 25 anos, a gente já encontrou alguma pessoa na vida narcisista e abusadora, Já tivemos relacionamentos abusivos também. Acho que a grande maioria já encontrou alguém desse tipo. E olha, se estamos aqui hoje foi livramento, porque essas pessoas são perigosas e a gente nunca sabe do que elas são capazes de fazer. Antes de terminar, quero lembrar vocês que lá na rifa do iPhone vocês podem escolher, tá? Se não quiserem os celulares, o primeiro lugar leva um Pix de R$6.000, o segundo lugar um Pix de 5.000 e o terceiro se mantém com um Pix de 1.000. Boa sorte a todo mundo que tá concorrendo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra vocês, meus chuchuzinhos, e até o próximo vídeo.